Diz a palavra de Deus nos evangelhos que Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus chega então, a convite dos irmãos de Lázaro, ele vai e ressuscita Lázaro. Parecia algo impossível de acontecer. Um coração parado há 4 dias. Lázaro tirava mal, mas Jesus fez a grande obra, fez um grande milagre. Talvez você fale assim, a minha situação é parecida com a de Lázaro. Eu estou desesperado, estou sem saída, estou sem solução, mas Jesus é a solução para você. Não importa a luta que você enfrenta hoje, não importa o problema que você enfrenta hoje, eu conheço um Deus maravilhoso que quer te salvar, que quer abençoar você. E tudo que você precisa não está em nenhum outro nome, está no nome de Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Deus é especialista em milagres e recomeços. E aqui no programa Só Começo, sempre um testemunho impactante para você. Conheça agora a história do pastor Samuel. Meu nome é Samuel Eberle, eu hoje resido em Curitiba, sou casado há 39 anos com a Elizabeth, a mesma mulher, né? Temos 3 filhos e 4 netos. Temos a nossa mais velha, que é a Ruth, depois o Davi e por último a Maria. Mas todos já são adultos e casados, então tenho esses 4 netos, a Lauren, o Samuel, o Joseph e o Felipe, que é o menorzinho. A minha vida com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, meu ingresso na igreja aconteceu há muito tempo atrás, 1977. Foi no dia 22 de maio de 77, numa cruzada evangelística de alguns jovens que moravam em Goiás, na cidade de Goiânia. E esses jovens, apaixonados por Jesus, decidiram ir até a cidade que eu morava, a ocasião, que é a cidade de São José dos Campos, onde eu sou natural, no interior de São Paulo. E chegando nessa igreja onde eles fariam essa cruzada evangelística, os jovens dessa igreja levaram para convidar pessoas para ir para o culto à noite. Era um sábado. E de repente na minha casa chegam alguns jovens, alguns lá da minha cidade, junto com o pastor Eibe e o pastor José Domingos. À ocasião, o Eibe não era pastor. Tinha a minha idade, né? Nós tínhamos 17 anos de idade. E o pastor Eibe nos convidou então para estarmos no culto. E naquela noite, o pastor Eibe pregou uma mensagem que eu nunca tinha ouvido, a luta de Davi e Golias, né? O desafio de Davi de enfrentar o gigante que de repente se levantou contra ele. E naquela ocasião, eu fui confrontado com essa palavra e é um pouco difícil, né, de lembrar, mas foi muito forte. E o Eibe fez o apelo aquela noite e eu falei, olha, eu quero ter esse Deus de Davi, eu quero romper, quero mudar a minha vida, eu quero servir a Deus. E foi muito especial aquela noite. Eu fui para frente na igreja, juntamente comigo estava meu irmão, um pouco mais velho que eu, que também foi pastor da Igreja da Paz, em Goiânia, pastor Samir. E aí, daquela noite em diante, a minha vida mudou. Alguma coisa aconteceu, um horizonte se abriu, e uma paixão muito forte por Jesus. E eu lembro que nós fomos dormir e eu fiquei com o pastor, eu convidei o pastor José Domingos para ir na minha casa e falei, você vai lá e nós vamos ficamos a noite toda conversando sobre Jesus. Ele foi falando e fui cada vez mais me apaixonando por Jesus e muito convicto de que esse Jesus era o que faltava na minha vida, é o que eu precisava ouvir. E ali a minha vida mudou. Comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia rapidamente e fui para o seminário, fui fazer escola teológica, fiz
a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Em 4 anos eu estava formado, bacharel em teologia. E no seminário conheci minha esposa, nos casamos, a Elizabeth. E logo, enquanto estava cursando a faculdade, já fazia um trabalho, um estágio numa cidade próxima da minha cidade, que se tornou o que nós chamávamos na época de ponto de pregação, e ali hoje tem uma igreja. Então foi um ministério muito frutífero, muito abençoado, e sempre o contato esparso com o EIB, porque logo que o EIB terminou essa cruzada, alguns meses ou anos depois, não tem bem lembrança disso, ele foi para Carolina, acho que é Carolina do Sul, fazer a faculdade dele, o seminário dele, e aí o nosso contato era por cartas, trocamos cartas, aquela visão do discipulado. Eu me lembro a primeira carta que o EIB mandou, ele escreveu o texto de Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, dando aquela perspectiva de que a vida com Cristo é uma vida de edificação, de conhecimento diário. Como diz mesmo em Oséias, né? Conhecer, né? E continuar conhecendo o Senhor. E é evidente que não terminou ainda, eu continuo conhecendo esse Deus muito grande. Então, a vida foi se desenvolvendo, mas logo eu percebi que o meu ministério não era um ministério pastoral. Isso no começo foi uma crise muito grande. Eu até tentei ser pastor, mas eu não conseguia separar as demandas do pastorado, sobretudo as cargas emocionais. Eu entrei num esgotamento muito grande. Fui para o médico, fiz fazer tratamento, porque eu desenvolvi como fosse uma úlcera, uma coisa assim, no aparelho digestivo, e de razões psicossomáticas, né? De somatório de emoções e tudo mais. E aí me afastei do ministério pastoral, na liderança do pastorado. Sempre continuei na igreja e ajudando os meus pastores, mas não com aquela responsabilidade de ser um pastor sênior de uma igreja. E exatamente nessa época que eu tomo a decisão, aparece à minha frente a oportunidade de um trabalho editorial numa missão que teve origem no Brasil no ano de 1932, no início do século passado, quando missionários alemães vieram para o Brasil e iniciaram um trabalho com literatura no Brasil, a evangelização através da literatura. É uma versão brasileira de um trabalho que já existia na Europa, chamada Blättermission, que é a missão de folhetos, e aí fui convidado para assumir esse ministério. E foi onde Deus me usou esse tempo todo. Foram 32 anos, eu comecei no dia 20 de outubro de 1986, nessa missão, e o ano passado eu pedi o meu desligamento formal da missão. Hoje eu sou um consultor, mas não estou mais ligado, nenhum tipo de ligação institucional, mas sou consultor independente da missão. E aí a gente vê a bênção de Deus. Porque eu, quando tive que abrir mão do pastorado, eu ficava dizendo, mas Senhor, toda a minha formação teológica, todos os cursos que eu fiz, era para pastor. Mas quando eu fui para a área editorial, eu entendi a importância de ter todo esse background teológico para poder fazer análise de manuscritos, porque o meu tempo todo era ficar avaliando manuscrito de livro, fazendo revisão teológica, fazendo revisão ortográfica, fazendo revisão gramatical, fazendo revisão de estilo literário e trabalhando redação. Você como jornalista sabe como a gente precisa burilar muito texto. Dizem que o bom escritor é conhecido pelo tamanho da lata de lixo, né? E eu tive que passar por isso, e toda aquela herança teológica, aquele legado teológico começou a fazer sentido na minha vida. E evidentemente com a bênção de Deus, com a graça de Deus, sobretudo em colocar pessoas
capacitadas do nosso lado. Esse trabalho cresceu muito no Brasil, se tornou uma editora relevante. Nós iniciamos um projeto editorial brasileiro que no início os alemães não queriam, que é o projeto com o esmilinguido, né? Aquela formiguinha. É um projeto absolutamente brasileiro, nasceu no coração de uma igreja evangélica, quando os jovens daquela igreja foram confrontados. Aliás, iniciou por jovens que não tinham as capacitações editoriais que talvez para um profissionalismo editorial fosse pré-requisito, mas os jovens tinham o desejo de servir a Deus. E naquele grupo de jovens havia uma desenhista, havia uma pessoa que falou: eu sei contar histórias, e começaram a construir as primeiras histórias do esmilinguido. E hoje se tornou um projeto nacionalmente conhecido e internacionalmente conhecido. Também o Senhor nos abençoou na área de distribuição de literatura, porque nós tínhamos uma crise muito grande. Eu chegava nas cidades, qualquer cidade, eu saía de Curitiba 50 quilômetros em qualquer direção, e eu encontrava catedrais da Assembleia de Deus, lá agora também muito comum, da Universal, do Reino de Deus, igrejas grandes, mas eu não via livrarias. E aquilo me inquietava, porque eu trabalhava com livros. Eu falei: gente, mas nós precisamos fomentar de alguma maneira a leitura, porque a leitura é libertária. A leitura, ela traz talvez aquela complementação que num púlpito não é possível. Hoje, com as igrejas em células crescendo, você tem um upgrade que você pode fazer na mensagem de domingo, porque na célula você pode dissecar aquilo, você pode dialogar sobre aquele assunto. Naquela época as igrejas não tinham essa metodologia de ter um trabalho em célula. Então era o pastor no púlpito, ele prega para um auditório de 500, 1.000, 2.000 pessoas, 300 pessoas, mas ele não tem condições de trazer aquela palavra específica para aquele problema. E os livros às vezes podem trabalhar uma questão, por exemplo, relacionamento matrimonial, criação de filhos, vocação, inspiração cristã, devocional, enfim, chamado. Então a literatura, ela pode abrir essas janelas de conhecimentos em áreas específicas. E a realidade da distribuição da literatura no Brasil era precária. E foi quando, no ano de 2010, nós decidimos que o nosso ministério não se concluía, não terminava com a produção editorial. O nosso ministério, ele fechava o círculo quando nós resolvíamos a questão do material chegar às mãos das pessoas e as pessoas tivessem então a oportunidade de ler o material. Então havia um gap, havia um abismo entre a boa produção literária e os leitores. E aí nós começamos a abertura de livrarias evangélicas. Então eu havia visitado livrarias em vários lugares do mundo, mas por conta do trabalho com esmilinguido, eu muitas vezes fui para os Estados Unidos e conheci a Associação de Livrarias Evangélicas Americanas, que chama CBA, Christian Booksellers Association. E aprendi muito sobre essa questão da distribuição da literatura, porque também no Brasil havia uma certa cultura, um certo, como que eu vou colocar isso? Um certo preconceito, talvez, um medo, alguma fobia de que as coisas para serem espirituais não precisavam ser bonitas. Então havia uma associação de que onde havia alguma tendência muito bonita, isso poderia parecer alguma coisa mundana, de vaidade e tudo mais. E nós tivemos que romper com esses paradigmas, com esses mapas mentais e trazer essa concepção de que a coisa pode ser espiritual e deve ser muito bem feita e muito bonita. Então as nossas 13 livrarias, nós tivemos todo esse cuidado de respeitar os postulados teóricos daquilo que seria ou daquilo que deveria ser uma boa distribuição de livros. Então as nossas livrarias têm conceitos de iluminação, de distribuição, distribuição de produtos de balcão,
de cor, né? Toda essa psicologia da venda, a gente contratou profissionais para fazer uma livraria com todas as letras, onde as pessoas pudessem entrar e se sentissem bem. Porque as pessoas, quando evangélicas, iam numa livraria secular, era muito bem resolvida essa questão. Mas quando ia numa livraria, quando achava numa livraria evangélica, ele tinha uma experiência meio que vintage, né? Ele tinha uma experiência assim, parece que estava entrando num museu, numa biblioteca pública, porque as pessoas não respeitavam, não tinha essa percepção desses parâmetros de qualidade. E isso, embora impõe para nós como empreendedores um custo, um desafio muito grande, mas nós entendemos que era importante isso. Então, baseados na missão que nós temos como ministério, que é aproximar as pessoas a Deus, a gente, através do Ministério da Literatura e da distribuição da literatura, a gente quer que as pessoas tenham proximidade com Deus, nós engendramos por esse caminho de se estabelecer livrarias em vários lugares do Brasil. Hoje são 13 livrarias, né? Agora eu não estou mais no ministério, eu tenho o sucessor, que é o pastor Glevson. Ele está na cidade de Recife, no Nordeste, e no Nordeste nós temos 9 livrarias, temos depois mais 4 livrarias no Sul. Temos agora, num shopping center em Curitiba, uma possibilidade de ter uma livraria lá, já está inclusive comprado esse espaço, em abril o shopping deve abrir ao público e temos essa possibilidade de ter a 3ª livraria na cidade de Curitiba. E o pastor Glevson, ele tem esse DNA do varejo, de amor ao livro, de levar o livro. Então, assim, breves palavras, esse foi meu ministério, né? que começou de alguma forma linkada com a origem da Igreja da Paz e depois eu perfilei um caminho diferente, né? Fui para essa área da literatura e agora já aposentado, já vou, né? Já dobrando, como diz lá, o cabo da Boa Esperança, para lá de Bagdá. Então agora estou voltando e assim, sem qualquer intenção, sem qualquer iniciativa, foi aproximando de novo do EIB, porque ele foi algumas vezes em Curitiba, e parece que agora com mais frequência. Eu sou muito amigo do pastor Odilon Vergara, que sempre está aqui, sempre fala do pastor Eibe. E aí quando eu dei meu testemunho, ele falou, quando o Eibe vier nós vamos almoçar juntos. E almoçamos e começamos a reatar. E agora o pastor Eibe tem até vínculos mais familiares com Curitiba, por conta do pastor Luciano Subirá, né? Que é o filho do pastor Luciano Subirá, é casado com a filha do pastor Eibe. E aí foi se aproximando. E nesse ano em particular, e em especial nesse evento, eu vim porque o preletor que ministrou no Tadel, que é o Wilkin de Camp, ele é ligado à nossa missão na Alemanha. E veio para o Brasil algumas vezes e dessa vez veio para Santarém, para fazer algumas ministrações. E como nós editamos os livros dele no Brasil, e a missão holandesa fez uma doação para Santarém, o pastor Wilkin pediu que eu estivesse com ele na comitiva dele. E aí estou aqui aproveitando, desfrutando desse tempo maravilhoso com os irmãos aqui da Igreja da Paz, né? Um tratamento assim de chefe de Estado, maravilhoso nessa cidade boa, e com a alegria de poder rever pessoas muito especiais que tiveram um papel relevante na vida. Nunca subestime a palavra de Deus e, sobretudo, a pregação do Evangelho. Porque eu sou uma testemunha disso, eu sou uma experiência viva disso. Aquela semente que o pastor Eibe lançou, né? E a transformação que teve na minha vida, eu não ampliei muito o leque, porque talvez o tempo não permite de eu ficar alongando demais, mas não foi só na minha vida, foi na vida de toda a minha família, minha mãe, meus irmãos. A minha irmã, inclusive, trabalha na Igreja da Paz por muitos anos, que é a Regina, casada com o Grant. E hoje eles moram em Manaus, mas moraram aqui em Santarém muitos anos. Também teve, de alguma maneira, as radiações dessa mensagem original que o Eibe e a família Hilbert teve na vida da nossa família, né? Esse impacto. Então, pregue o Evangelho, semeie a palavra de Deus,
a igreja que está em célula. A célula é tremenda para edificação, mas também para evangelização, para convidar pessoas, para ter esse tempo especial, para trazer essa mensagem de revelação para as pessoas. E isso vai abrir um horizonte tremendo na vida das pessoas. Ontem eu fui cortar o cabelo, olha os poucos que me restam, né? Aí eu fui num lugar aí, qualquer lugar, o primeiro não, foi o terceiro, que já estava fechando. Aí eu entrei e ele já estava arrumando as coisas. Eu falei, você pode cortar meu cabelo? Ele olhou assim, pensou um pouquinho. Posso, acho que é tão pouquinho, né? Posso. E aí eu estava com outro missionário, nós começamos a pregar de Jesus para ele. E eu falei exatamente isso. Falei, jovem, você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Eu vejo que você é uma pessoa que quer servir a Deus, mas você quer de coração inteiro, porque o Senhor foi dando aquela revelação, né? De que ele era uma pessoa que amava Jesus, mas ele tinha medo de assumir um compromisso e decepcionar Jesus. Olha só, ele falou, não, eu já fui na igreja Assembleia de Deus, eu já fui na igreja da paz, aqui na igreja da paz. Eu falei, pois é, você precisa aceitar a sua vida a Jesus e deixa o Espírito Santo trabalhando na tua vida. E ali nós fizemos uma oração de entrega, porque desde que eu ouvi a mensagem do Evangelho e mudou a minha vida, eu entendo que aquilo que é bom para mim deve ser bom para os outros. Como é que a gente pode se privar de falar de Jesus para as pessoas que estão caminhando para um abismo eterno? Como é que a gente pode se calar? Como é que a gente pode dormir em paz? Sabendo que o nosso vizinho, que o nosso colega de escola, que o nosso colega de trabalho, que o nosso amigo, que aquele ente querido caminha para o inferno e nós sabemos a solução. Então, essa palavra é uma palavra que abre horizontes, que muda destinos, que dá para nós uma identidade, que dá para nós um propósito de vida. E eu posso dizer a você e a todas as pessoas que eventualmente vão assistir o que nós estamos conversando aqui, que a minha vida foi assim. E eu creio que Jesus é o melhor presente que a gente pode levar para qualquer pessoa que a gente ama. Você que está me ouvindo, eu quero dizer para você 5 coisas que cabem na minha mão. A primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus tem um plano para a nossa vida, e a nossa vida, ela é refletida na nossa mão, representada nesses 5 dedos que nós temos. O primeiro dedo, que é esse dedo mais separado dos outros, ele é o dedo mais gordinho, e ele representa que nós somos separados da comunhão com Deus, e muitas vezes separados das pessoas, porque nós somos pecadores, porque na nossa vida tem momentos que nós decepcionamos, e às vezes decepcionamos a nós mesmos. Esse dedo aqui, ele diz para mim, eu sou pecador. Mas esse segundo dedo, ele aponta para cima, ele é o dedo indicador, ele diz, mas Deus me ama, mesmo eu sendo pecador, Deus me ama. E a prova de que Deus me ama é que Jesus morreu por mim. Jesus morreu entre as 2 cruzes, entre 2 pecadores. Ele veio para morrer por conta do meu pecado, que me leva a ficar separado da comunhão. E quando nós entendemos que Jesus morreu por nós, nós aceitamos. Esse é o dedo anular, é o dedo que a gente faz uma aliança. E quando a gente coloca esse dedo, a gente fala, eu aceito. Assim como a gente aceita um cônjuge, a gente deve aceitar também esse sacrifício que Jesus fez por nós. E esse dedo que é o pequenininho, é o mindinho, a gente quando aceita o sacrifício de Jesus, entendendo que Deus nos amou e entendendo que somos pecadores, nós podemos dizer que somos filhos. O filho é pequenininho, né? Somos filhos de Deus. Então, você que está me ouvindo, pense nisso. Apesar de sermos pecadores, Deus nos ama. Jesus veio para morrer por nós. Nós podemos aceitar esse sacrifício, receber de graça o perdão e dizer com autoridade que somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu quero convidar você a receber Jesus, a procurar uma igreja,
Aqui é a Igreja da Paz, aqui há muitas células espalhadas por toda a cidade de Santarém e cidades vizinhas de Santarém. Procure alguém, procure uma célula. Procure entender um pouco mais dessa história que eu contei resumidamente para a sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Porque Deus tem planos, tem propósito para você. E essa vida que você está levando, às vezes de tristeza, de decepção, de sem entender a razão, vai assumir uma nova forma, uma nova expressão. E com certeza, Deus vai usar muito a sua vida. E sobre todas as coisas, você vai viver na perspectiva de uma vida eterna com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus transforme a sua vida, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E eu quero dizer para você que isso é só o começo. Que história linda e maravilhosa. Tenho certeza que essa história falou com você e vai falar com mais alguém. Esse vídeo está no nosso canal no YouTube. Vai lá, compartilha com mais alguém para ser também abençoado. Quero fazer um convite para você conhecer a família Paz Church Santarém. Venha estar conosco, uma igreja família para a sua família, cultos aos domingos, na sede regional, Catedral do Amor e também em diversos núcleos. Também células nos lares, toda quarta-feira, todo sábado, aguardando sempre a sua presença. E também o nosso telefone 24 horas, o SOS Paz. Ligue agora mesmo que tem alguém para abençoar você com uma oração e palavra de fé. E assim concluímos mais uma edição do programa Isto é só o Começo. Deus te abençoe.